Começaremos em instantes. Deixe seu like e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar as notificações. Eu cumprimento você que me ouve nesse momento, você mesmo que está agora vendo esse vídeo, com a paz do Senhor, amém? A paz de Cristo se estabeleça sobre a sua vida, a sua casa, o seu lar, nesta manhã com Deus, amém? Louvado seja Deus nesta manhã maravilhosa, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Entenda, começo esta manhã, aleluia, com esse versículo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Talvez eu estou falando com pessoas que estão vivendo a sua pior fase, que estão vivendo um momento que nunca pensariam em viver. Mas entenda, isso cooperará para o seu bem amanhã. Depois você vai entender o porquê de tantas aflições. Porque as aflições de hoje só haverá explicação amanhã. Porque Deus é assim. Ele complica, descomplica e depois explica porque complicou. Amém? Aleluia. Vamos começar em oração esta manhã. Aleluia, com Deus, com o Espírito Santo. Aleluia. Vamos orar. Louvado seja. Deixa seu pedido de oração. Deixa seu, aleluia, sua petição nos comentários. Escreva sua causa, sua situação. Louvado seja Deus, que estaremos em oração pela sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, eu me encontro, Deus, perante a Tua presença nesta hora, nesse momento, Pai, para pedir graças ao Senhor, para pedir poder, para pedir misericórdia, porque a Tua palavra vai nos dizer que as misericórdias do Senhor são a causa, Deus, de não sermos consumidos, Senhor, e estamos debaixo da misericórdia da mão do Senhor potente, meu Deus, debaixo da cobertura espiritual. Meu Deus, eu te peço nesta hora, meu Pai, contempla esta pessoa, contempla, meu Pai, aleluia, esta mulher, este homem, este jovem que está ouvindo agora esse vídeo, que está vendo agora aleluia, esse recado de Deus, esta manhã com Deus, Pai. Meu Deus, toca nesta vida agora, age por ela, Senhor, chega resolvendo aquilo que ela não pode resolver, chega agindo, chega operando, Senhor, oh glória, porque o Senhor chega para fazer, meu Pai, acontecer, aleluia, aquilo que a tua serva, aquilo que o teu servo tem orado. Deus, eu só tenho te agradecer, meu Deus, por, aleluia, pelo dia, pelo ar, pela vida. Eu só tenho te agradecer, Senhor, pelas bênçãos, meu Pai, pelos livramentos não visualizados, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, pela tua mão poderosa, obrigado, Deus, pela tua mão santa. Meu Deus, venha nos guardar, Deus, venha nos proteger, meu Pai, debaixo das tuas poderosas asas. A tua palavra vai nos dizer, aleluia, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que nós vamos estar debaixo, coberto, meu Senhor, por estas asas. Oh Jesus amado, venha nos guardar, Senhor. Guarda o teu povo, dá o livramento e abençoa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Enquanto eu orava, aleluia, o Espírito de Deus, aleluia, estava falando ao meu coração que Ele está se chegando em áreas que pessoas aqui não têm capacidade de chegar. Tem situação que você não chega, mas Deus chega. Tem situação que você não consegue, mas Deus consegue. Então Deus está destravando nesta manhã. Deus está chegando em áreas que você não pode chegar. Amém? Toma posse da tua vitória. Vamos começar, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus com a palavra do Senhor, palavra poderosa nesta manhã. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Palavra poderosa se encontra no livro de Marcos, livro do evangelista Marcos, capítulo 10, versículo 46. Amém? Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Essa mensagem também se localiza em Lucas, livro de Lucas, evangelista Lucas, doutor Lucas, capítulo 18, versículo de número 35. Você pode abrir a Bíblia nesse momento, você pode entrar, aleluia, neste endereço, aleluia, no capítulo 10 e no versículo 46. Louvado seja Deus, de Marcos ou Lucas, tá? Mas, aleluia, as palavras são diferentes.
né? Mas a história é a mesma, tá? Aleluia, louvado. O milagre é o mesmo. Aleluia. Então eu vou partir para a introdução, para não ficar um vídeo longo. Amém, glória a Deus. Deixo esta mensagem como meditação para a sua vida. Medite, leia. Aleluia, glória a Deus. Queridos, aleluia, essa mensagem sobre Bartimeu, um cego, alguém que precisava ver, contemplar, alguém que precisava enxergar, né? Alguém que precisava ter visão. Ele tinha uma visão que muitos hoje não têm. Ele tinha uma visão espiritual. E quantas pessoas têm visão física, mas não têm visão espiritual? Quantas pessoas enxergam com seus olhos materiais, mas não têm a mesma visão que aquele cego tinha? Uma visão espiritual. Uma visão, aleluia, que discernia muito bem de forma espiritual. A Bíblia vai dizer que Jesus entra em Jericó e ele sai. Quando ele sai, ali um cego, aleluia, a Bíblia vai trazer umas características daquele cego. Uma delas é que ele mendigava naquele caminho, aleluia, naquela situação. Aleluia, ele era mendigo. E aí a Bíblia vai dizer que ele, ouvindo que era Jesus que estava passando naquele lugar, a Bíblia vai dizer que ele começa a clamar, ele começa a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele fazia isso de forma repetitiva. Ele repetia, né? Aleluia, esse pedido, esta oração. E com isso, aleluia, é como eu sempre digo, aleluia, através dos vídeos que, aleluia, que eu já enviei pelo Espírito de Deus, que todavia, quando você inicia uma oração, você está iniciando uma guerra. Não espere receber vitória ao primeiro momento que você ora. Sua vitória não vai chegar quando você ora, na sua primeira oração. Sua vitória, ela vai olhar a sua perseverança. A sua bênção, o seu milagre, aleluia, vai olhar para a sua, aleluia, glória a Deus, perseverança, para o seu, aleluia, glória a Deus, comportamento em meio ao processo. A Bíblia vai dizer, aleluia, que a multidão se levanta e quer calar o cego. Eu não sei qual é a multidão que tem procurado calar sua voz, mas eu sei que ela não vai aguentar. Oh glória, a multidão não vai conseguir calar quem quer abrir a boca para dar glória, quem quer abrir a boca, quem tem certeza de milagre, quem tem certeza de vitória, quem tem certeza que a vitória já é sua e o diabo não pega, não toca, não arranca. Oh glória, quando você tem a certeza, querido, que Deus, aleluia, vai te entregar a vitória, não há ninguém no mundo, não há nada no inferno que possa impedir o agir de Deus na sua vida, porque você está alicerçado na rocha. Aquele cego poderia ter dado ouvido à multidão, mas ele dá ouvido ao milagre, ele dá ouvido a Jesus. Oh glória, louvado seja Deus. Nada poderia calar aquele cego. Não permita nada e nem ninguém calar a sua voz. Não permita nada e nem ninguém calar o que Deus te entregou, o que Deus te deu. O que foi que Deus me deu, pregador? Aleluia, as ferramentas espirituais, a oração, o jejum, o louvor, a palavra. Não permita Satanás calar aquilo que Deus colocou na sua boca, porque, aleluia, através do instrumento, da ferramenta que Deus te entregou, Deus vai operar na sua vida o milagre. Então aquele cego não vê, mas ele fala. Então aquele cego não vê, mas ele ouve, e ele usa o que ele tem para receber aquilo que ele não tinha. Deus manda dizer, e eu vou entregar esse recado: use o que você, aleluia, tem para receber aquilo que você ainda não tem. Aleluia, eu não sei o que você não tem, eu não sei o que você almeja de Deus, mas use o que você tem, use a sua oração, porque a sua oração é a chave da sua vitória, vai abrir portas na sua vida. E aí ele clama, a multidão procura clamar, né? Para a multidão, para a multidão ele não tinha mais jeito, para a multidão ele era apenas mais um que estava no meio dela, para a multidão ele era apenas um cego, aleluia, clamando, mas que não ia ter resposta daquela oração. Talvez a situação tenha,
falado isso para você, tem transparecido isso para você. Quando você clama, parece que o problema diz assim: não adianta mais clamar, não adianta mais orar, não adianta mais buscar. Para, aleluia, porque ele não vai te ouvir. Cadê a resposta? Porque Jesus está lá na frente e o cego está sem resposta, mas o cego entendeu, aleluia, que quando ele persevera é que ele vai ter resposta. Oh glória, eu estou falando com pessoas que estão em oração, que têm clamado ao Senhor, mas não têm recebido resultado, resposta da sua oração. E Deus manda dizer e manda te entregar: somente persevera, somente continue, porque eu vou chegar na tua vida. Eu vou, aleluia, glória a Deus, parar a multidão e vou me revelar a tua vida, a tua direção. A Bíblia diz que quando ele continua, a multidão, aleluia, se cala. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Aí Jesus para a multidão e ordena que chame o cego. Quando Jesus chama o cego, a multidão chama. A multidão fala assim: olha, levanta-te, tem bom ânimo que ele te chama. Já mudou, né? Já mudou o hábito, já mudou a fala, a comunicação. Antes era o quê? Cala a boca, não tem mais jeito. E agora é o quê? Tem bom ânimo, porque quando Jesus muda a situação, até o diabo tem que, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia, te entregar a vitória. Eu não sei se você está entendendo, aleluia, glória a Deus. Se for possível, Deus vai usar o inimigo que te apontou para entregar banquete de vitória na tua mão. Se prepara para um tempo de honra que está chegando aí sobre a tua vida. Se prepara para um tempo de vitória que está chegando aí para a sua casa. Amém? Aleluia. A Bíblia vai dizer, queridos, que o cego vai até Jesus e Jesus pergunta para o cego: aleluia, o que queres que eu te faça? O cego responde: mestre, que eu tenha vista. Jesus sabia ou não sabia que o cego era cego? Porque o cego, ele tem suas características de doença, né? De cegueira. Então não é preciso eu perguntar ao cego se ele é cego, porque eu já consigo ver que ele é cego. Mas tem situações que Jesus quer perguntar. Aleluia, Jesus quer, aleluia, argumentar. Ou seja, Jesus quer trazer um desfecho lindo e bonito. Então o Senhor está perguntando: o que queres que eu te faça? Ou nesta manhã Jesus está perguntando: o que queres que eu te faça? Porque eu vou fazer. Mas me diga, explica, resuma, coloca na minha mão e não tira mais. Aleluia. E aí ele fala: mestre, que eu tenha visto. A Bíblia vai dizer que Jesus fala assim: vai, a tua fé te salvou. Mas ele só é curado quando ele começa a andar, quando ele começa a obedecer a ordem de Deus. Ele não recebe o milagre assim, receba o milagre, né? Na hora que Jesus fala isso, aleluia, glória a Deus, ele não recebe, mas quando ele sai da presença de Jesus e continua seguindo a Jesus, é que ele recebe. Porque além do milagre espiritual físico que ele recebeu, que foi a cura da sua visão, ele recebeu também a salvação, o milagre espiritual. Então Deus deu duas bênçãos na área daquele cego, espiritual e material: salvação e, glória a Deus, a volta, o retorno da sua visão. Então Deus está entregando vitórias nesta manhã. Deus está entregando honra. Você vai viver um tempo de honra na sua vida, eu profetizo. Amém? Glória a Deus. Receba um tempo novo do Senhor na tua vida, na tua história. Que Deus abençoe, queridos. Essa é a mensagem maravilhosa da parte do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Fique na paz de Cristo. Que Deus abençoe. Entenda, Deus está trabalhando por você, mas o que Ele quer de você é perseverança. Que Deus abençoe. Curta, comenta, compartilha, divulgue para pessoas no Instagram, Facebook, WhatsApp. Divulgue o reino. Faça com que o reino chegue longe através da sua, aleluia, vida. Amém? Glória. Deixe o seu pedido de oração. Não se esqueça que eu estarei em oração pela sua vida, pela sua casa. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.